Romanos capítulo 4, nós iremos estar lendo dos versos 9 ao 17. Romanos 4, 9 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai, queremos expressar a nossa gratidão a Ti, pois nós estamos aqui para Te cultuar e louvar o Teu santo nome à medida que nós apreendemos em nosso coração a Tua gloriosa e bendita palavra. Ilumina a mente, o coração de cada um que aqui se encontra em nome do Senhor Jesus Cristo e aplica, Senhor, a Tua palavra a nós, para que nós venhamos, Deus bendito, vivê-la e assim exaltando o Teu santo e todo-poderoso nome. Rogamos, Deus bendito, que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não Te louva, e moldando o nosso coração e vida, conduzindo-nos sob a Tua palavra, para que o Senhor seja louvado, glorificado em todos os momentos. Assim, Deus bendito, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amados, dando continuidade à exposição dessa epístola, hoje nós iremos considerar o que o cristão deve saber sobre o selo da fé salvadora. Pois o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da sua epístola, endereçada à igreja em Roma, ele deixa bem claro que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ao fazer isso, ele deixa bem claro que ele não tem motivo algum para se envergonhar. Pelo contrário, esse evangelho que salva, transforma, o encoraja de tal forma que ele está disposto a deixar bem claro para a igreja em Roma o que ele pretendia com relação à expansão do evangelho. E ao fazer isso, meus irmãos, ele expõe o seu apostolado e o conteúdo daquilo que ele tanto defendia e promulgava. Logo em seguida, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que todos estavam debaixo do pecado, inclusive os gentios legalistas, que é aquilo que ele vai considerar logo no capítulo 3. Meus queridos, posteriormente, ele vai desenvolver que tanto Abraão, o grande herói da fé dos judeus, como o rei Davi, um grande monarca, um grande rei que Israel teve, foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Abraão foi justificado, Davi foi absolvido, e novamente, agora no capítulo 4, dos versos 9 ao 17, ele vai deixar bem claro que aquele selo
A circuncisão apontava para uma realidade que era obscurecida, tendo em vista a legalidade dos judeus. Pois eles, meus irmãos, perderam de vista para aquilo que o símbolo apontavam. E eles se ufanavam de tal forma com relação à prática da circuncisão, que eles eram contundentes em dizer que judeu somente era aquele que era circuncidado. E quando uma criança nascia e era apresentada com 8 anos, com 8 dias de nascimento, e nesse momento era circuncidado ali, aquela criança de fato agora era uma judia verdadeira. Caso contrário não era, porque todo judeu só era quando ele observava como o selo pactual que eles tinham com Deus, que no caso era a circuncisão. E isso de uma certa forma tem um valor grande para o povo do Senhor. Mas a partir do momento que o povo de Deus passa a observar a cerimônia, o símbolo, se esquecendo da realidade apontada, eles estão obscurecendo os privilégios que Deus dava por aquilo que o sinal representava. Meus irmãos, deixa eu exemplificar da seguinte maneira. Quando nós pensamos em símbolos, aqueles símbolos geralmente nos direcionam a algo. Por exemplo, se eu falar da maçã mordida, você vai entender que essa maçã mordida, geralmente nos celulares, vão lhe direcionar a uma marca, a uma empresa. Então, os símbolos em questão apontam para uma realidade, pois o símbolo por si só não tem eficácia alguma, como disse o apóstolo Paulo anteriormente. Não são descendentes de Abraão, não são herdeiros da promessa, aqueles que são segundo a carne. Pois a circuncisão, se ela não for operada pelo Espírito Santo no coração, ela não tem efeito algum. E os judeus estavam se perdendo porque eles se privavam aos símbolos, às formas, às cerimônias, e se esqueciam para a realidade apontada. Meus amados, nós sabemos que determinadas marcas apontam para algo que a empresa oferece. Mas a marca por si só, ela não tem valor algum se não for oferecido de fato os privilégios oferecidos pela empresa. E o apóstolo Paulo, ele vai, dos versos 9 ao 17, dizer que a circuncisão, ela tem valor. Mas se não houver uma operação que se dá no coração, se não houver de fato uma apropriação da justificação pela fé, a circuncisão não significa coisa alguma. Então, meus irmãos, no sermão desta noite, nós veremos que o cristão, ele deve saber que o selo da fé salvadora é uma realidade na vida do cristão, na vida do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, argumentando a respeito dessas questões, a relação de Abraão, circuncisão e o povo, ele vai deixar bem claro para nós, nesse texto que nós acabamos de ler, que a promessa diz respeito à circuncisão de fato, mas a circuncisão por si só, ela não tem efetividade alguma, se estiver desassociada da realidade apontada. Então o texto será dividido por nós em 3 momentos. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, no texto em questão, é que o selo aponta para uma realidade. Isso é significativo porque se você abrir bem rápido, lá em Atos, capítulo 15, verso 1, nós veremos o apego que os judeus tinham com relação à circuncisão. Atos 15, verso 1, diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então a circuncisão era um sinal de salvação para o judeu. E a anulação desse rito significava que a pessoa que negligenciava a observação dessa cerimônia não era salva. Então os judeus consideravam a circuncisão não como um selo que apontava para uma realidade, mas como algo que garantia a salvação, como uma obra sendo observada que trazia a justificação. E o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele levanta uma questão para induzir os judeus a uma reflexão, lembrando que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja,
e essa igreja é composta de judeus e gentios. Então ele se utiliza de muitos elementos do Antigo Testamento para deixar bem claro que os judeus devem entender de forma inequívoca o que o símbolo representa, o que o selo representa. Então ele levanta essa questão para que a igreja reflita sobre o valor da circuncisão, de forma devida, de forma equilibrada. E no versículo 9, olha a pergunta do apóstolo Paulo. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Então, quando ele levanta essa questão, ele já conduz a igreja a uma reflexão sobre aquilo que a circuncisão pode fazer, não somente sobre o povo judeu, mas sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo se utiliza dessa questão para levar a igreja a refletir sobre o valor que eles estavam dando a esse rito que era tão sagrado para os judeus. Lembrando que eles observavam essa cerimônia de forma bastante exacerbada. Havia um valor superestimado dado a esse rito. Como eu falei agora há pouco, sem circuncisão não há salvação, não há relação pactual. Então, quando o apóstolo Paulo levanta essa questão, e a igreja certamente conhece o valor que é dado à circuncisão, nós devemos entender, meus irmãos, que há um valor de fato educativo e psicológico na circuncisão, mas a circuncisão ela não pode ser superestimada a ponto de suprimir para a realidade apontada. Porque nós lemos Atos capítulo 15, versículo 1, e os judeus ali que desceram para os cristãos estavam se utilizando de Levíticos 12, 3, que deixava bem claro que a circuncisão deveria ser observada como sinal de salvação. Só que em Cristo Jesus, essa circuncisão, ela ganha mais extensão, mais profundidade, porque o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração. Essa cerimônia sendo observada, a pele do prepúcio masculino sendo retirado, como demonstração de uma relação pactual com Deus. Isso era bastante significativo, sem sombra de dúvida. Mas era um símbolo que apontava para uma realidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que essa cerimônia, esse sinal, esse selo, essa bem-aventurança, ela é exclusivamente destinada aos judeus ou também pode ser encarada como uma prática sendo observada pelos gentios? O questionamento do apóstolo Paulo traz essas reflexões com relação ao uso da circuncisão, sendo que ele deixa bem claro que os judeus devem entender que a verdadeira circuncisão é aquela que é operada no coração. É por isso que logo no versículo 10, o apóstolo Paulo responde à questão que ele levanta no versículo 9, da seguinte forma: visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ora, os judeus consideravam que a circuncisão era um selo que evidenciava externamente uma relação com Deus. Então, aquele que não observava a circuncisão não era salvo, pois a circuncisão atestava a salvação, a justificação. Mas só que Paulo ele responde a essas questões fazendo uso da experiência que Abraão teve com o Senhor. Quando foi que Abraão foi circuncidado? Se vocês dizem que a circuncisão é vital para a salvação, pois sem a circuncisão não há justificação, quando Abraão foi circuncidado? Então Paulo, ele diz o seguinte, tanto no versículo 10, como no versículo 11 e 12, dizendo que a circuncisão, ela foi operada, a justificação, ela foi dada quando Abraão ainda estava naquele estado de incircuncisão. Ele ainda não tinha observado esse selo que evidenciava uma relação com Deus.
Isso é bastante significativo, porque o apóstolo Paulo está expondo para a igreja que eles estavam supervalorizando um rito, sendo que as escrituras são bastante claras em dizer que Abraão obteve a justificação pela fé, independente das obras, ainda quando não era circuncidado. Meus irmãos, a cronologia que as escrituras nos dá da justificação e circuncisão, ela é bastante significativa e muitíssimo importante. Pois se faz evidente à luz das escrituras sagradas que Abraão, ele já tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado. Gênesis 17, 24. Ou seja, observe a relação da justificação, quando Abraão foi justificado e circuncidado. Quando ele foi circuncidado, ele tinha 99 anos de idade. Gênesis 17, 24. Naquele dia, Ismael foi também circuncidado, ele tinha 13 anos de idade. Gênesis 17, 25. Quando Deus, ele fez um pacto com Abraão, conforme Gênesis 15, 18, que nos diz, Abraão creu no Senhor e isso foi lhe imputado para a justiça, Gênesis 15, 6, Ismael não havia ainda sido concebido, e Abraão não tinha sido circuncidado. Portanto, entre o momento em que a bênção de Gênesis 15, 6, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, o momento em que a bênção de Gênesis 15, 6 foi pronunciada sobre Abraão, e o dia em que ele foi circuncidado, deve ter havido um intervalo de, no mínimo, 14 anos. E é possível, meus irmãos, um intervalo ainda mais longo, porque, segundo a cronologia judaica, havia um lapso de aproximadamente 39 anos, da bênção de Gênesis 15, 6, até ele ser circuncidado, de Gênesis 15, 6 a Gênesis 17, 24. Ou seja, o argumento que os judeus levantavam, dizendo que a circuncisão deveria ser observada como selo definitivo da justificação, é corroído por aquilo que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja. Pois tais ênfases e observações se dava por causa de posturas humanas e não bíblica. Então o apóstolo Paulo se utiliza da própria Escritura Sagrada para dizer que Abraão foi justificado em Gênesis 15, 6 e foi circuncidado em Gênesis 17, 24, e esse lapso, esse período de tempo, no mínimo, tinha 14 anos. E segundo alguns judeus, 39. Então, vejam, meus irmãos, que o valor que os judeus davam ao símbolo, desassociando o símbolo da realidade, corroía o evangelho. Diluía a supremacia de Cristo e sua pessoa, bem como obra, no que diz respeito à salvação, não somente dos judeus, mas também dos gentios. É por isso que o apóstolo Paulo, reiteradas vezes, ele está dizendo que a circuncisão tem valor porque é no coração. A circuncisão, ela cumpriu o seu papel, porque apontava para uma realidade. Então, quando nós observávamos a circuncisão no Antigo Testamento, aquilo apontava para Cristo e a nossa relação com Deus. Isso tinha um valor bastante significativo. Havia um valor educativo, psicológico, espiritual por detrás daquele rito. Mas nós que temos Cristo, não podemos dizer que a circuncisão tem o mesmo valor. Porque se eu desassociar o símbolo da realidade, o símbolo perde o seu efeito. É por isso que Paulo ele diz, quando Abraão foi circuncidado? Quando Abraão foi justificado? E no versículo 11, ele diz o seguinte, continuando a sua argumentação, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda recebeu o sinal da circuncisão, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ou seja, depois de crer nas promessas de Deus, Abraão recebeu o sinal da fé, a circuncisão. Depois de crer.
depois de ter recebido um chamado do Senhor. Pois em Gênesis capítulo 12, nós vemos o Senhor chamando Abraão de uma terra pagã. E o seu nome, Abrão, é bastante significativo, pois significa pai elevado, pai exaltado, ou aquele que olha para as estrelas. Lembrando que o nome tem bastante significativo sobre a personalidade da pessoa. Então, o nome Abraão pode significar que ele tentava adivinhar a sua vida, ser direcionado através de consultas às estrelas. E o Senhor muda o seu nome de Abrão para Abraão, pois ele agora é pai de um grande povo, não segundo a carne, mas segundo a fé no Senhor, segundo a obediência, uma vida voltada para Deus. Então, Paulo, ele diz que Abraão, de fato, ele creu no Senhor, e essa fé, essa confiança depositada, lhe trouxe justificação, pois o Senhor o chamou, transformando a sua vida. E agora ele é pai dos da fé, porque nós entendemos que Abraão foi salvo pela graça, e a sua experiência, a sua vida, a sua trajetória, nos conduz a entendermos que o Senhor que nos salva, nos chama, como Paulo vai dizer posteriormente, a andarmos nas pisadas de Abraão. Então vejam, meus irmãos, que Abraão, ele constitui-se pai de judeus e gentios, conforme o versículo 12, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Meus irmãos, Paulo, ele está fazendo referência a Gálatas 3, 6 ao 18, que nos traz a mesma ideia, de que Abraão, ele é pai dos judeus e também dos gentios. Mas essa relação entre nós e Abraão não se dá segundo a carne, mas segundo a fé que nós depositamos em Deus. Então veja que toda a construção teológica que os judeus tinham com relação à circuncisão é completamente corroída, porque Paulo ele está dizendo, olha, o Senhor o chamou, o Senhor o abençoou, o Senhor o justificou, sendo que ele ainda nem era circuncidado. Posteriormente, a circuncisão foi oferecida, foi dada como selo da fé da justiça. Ou seja, nós que somos justificados, somos tornados pelo Senhor justos. Então, nesse sentido, nós andamos nas pisadas da fé que teve Abraão, porque ele é nosso pai segundo a fé. E essa relação de Deus e de nós uns para com os outros, pode ser usufruída de forma profunda e real, porque é a fé que nos liga, não o símbolo, embora o símbolo, como eu disse agora há pouco, tenha um grande valor. Meus irmãos, Paulo ele está dizendo que Abraão, como grande herói da fé, ele nos traz esse exemplo de vida, não porque de fato ele tenha sido um homem moralmente elevado, mas porque o Senhor o resgatou daquela vil maneira de viver. E lhe deu um selo para testificar, para confirmar externamente aquilo que ele recebeu internamente, graça salvadora. Então, eu já quero trazer uma aplicação para a sua vida. Muito cuidado com as ênfases exacerbadas que são dados a símbolos, porque o símbolo tem o seu papel a partir daquilo que aponta, pois o símbolo aponta para uma realidade. Mas se nós nos agarramos aos símbolos, a ponto de nós suprimirmos a realidade apontada, o símbolo perde o seu papel. Muito cuidado, porque o homem, ele tende a tentar a roubar a glória de Deus e o seu papel exclusivo na salvação, pensando que o homem pode oferecer, observar ou fazer algo que atraia o favor divino. E é significativo o uso da vida de Abraão pelo apóstolo Paulo, porque nós tendemos a ter uma visão muito belíssima a respeito de Abraão. Não é como se Abraão tivesse sido um grande homem de Deus, devido à sua renúncia, devido ao seu sacrifício, devido à sua obediência sem reservas,
o Senhor o abençoou. Sendo que o Senhor foi ao encontro de Abraão, o resgatou, o transformou e o condicionou, habilitando-o a viver de forma piedosa, santa. Então Abraão foi o que foi, não por causa dele próprio, mas por causa do Senhor. Então cuidado, porque os símbolos têm o seu papel? Tem, mas os símbolos apontam para uma realidade. Tudo aquilo que nós fazemos em contexto de igreja deve nos conduzir a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, não para o símbolo em si. Por exemplo, muitas pessoas tendem a considerar o pastor como um homem muito espiritual. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que o Senhor deu pastores para a sua igreja. Assim como ele deu mestres, apóstolos e etc. Então, o Senhor ele deu pastores para a sua igreja, para que a sua igreja seja apacentada, cuidada, orientada. Mas, entendendo o papel do pastor, que é um papel de apacentar, nós não podemos olhar tanto para o pastor a ponto de nós nos esquecermos do nosso sumo pastor Cristo Jesus. O pastor tem o seu papel, ele foi dado com uma finalidade, mas o seu ofício, o seu ministério, bem como a sujeição da igreja a esse apacentar, tudo isso deve nos conduzir a olharmos não somente para Cristo, porque o pastor ele tem um papel, a circuncisão teve um papel, apontar para o Senhor que nos resgata. Meus amados, ainda aplicando esse texto, porque nós estamos vendo o que o cristão deve saber sobre o selo da fé salvadora. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos traz é que o selo da fé salvadora aponta para uma realidade. Esse selo aponta para uma realidade. A realidade é a relação pactual que nós temos com Deus. Então o selo é uma evidência externa de uma graça operada no nosso coração. A partir do momento que nós olhamos somente para o rito, para o selo, e nos esquecemos da realidade apontada, o selo está deixando de cumprir o seu papel. O símbolo está perdendo a sua finalidade e propósito. Então, eu quero lhe encorajar a ler o Antigo Testamento, a se aprofundar no Antigo Testamento, na mesma proporção e envolvimento que você faz com o Novo Testamento. Porque de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus gracioso se revelando, salvando os seus filhos de perdição eterna, salvando o seu povo dos seus pecados. Então, veja como Paulo enaltece a graça divina a partir do chamado que Abraão teve. A segunda coisa, meus irmãos, porque se o selo aponta para uma realidade, e isso ficou bem compreendido, em que base essa promessa está sustentada? A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, a respeito do que nós devemos saber sobre a fé salvadora, o selo da fé salvadora, é em que base esse selo repousa. Então, a base qual repousa o selo da salvação? Olha o que Paulo nos diz a partir do versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Versículo 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. O que é que Paulo está dizendo novamente aqui? Ele está dizendo que o selo da salvação repousa sobre a ideia de que a justificação não é pela lei, e sim pela graça. Porque, meus irmãos, se a promessa de Deus no que diz respeito a herdarmos o mundo é mediante a lei, não mediante a fé, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se há méritos humanos, não é graça. Se há meio pelo qual nós atingimos a salvação pelos nossos próprios esforços, não há necessidade de um redentor absoluto como foi Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E notem, ainda no versículo 13, o que Paulo diz. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Meus irmãos, no livro apócrifo de Siraque,
escrito por judeus antes de Cristo, temos o seguinte, a respeito de Abraão. Abraão guardou a lei do Altíssimo e estava em aliança com Deus. Deus lhe deu a circuncisão, e quando Abraão mostrou que era fiel, Deus lhe prometeu com juramento que o abençoaria com numerosa descendência e lhe daria a terra. 44, do 19 ao 21. Então, quando Paulo ele diz que não foi segundo a lei que Abraão obteve a promessa de herdar a terra, quando Paulo se utiliza dessa argumentação, ele está contrariando uma determinada perspectiva que os judeus tinham com relação a herdar a terra. Porque era comum entre os judeus olhar para Abraão, ver que ele cumpriu toda a lei, uma lei que foi dada 430 anos antes de Moisés, foi dada a Abraão. Abraão cumpriu essa lei, e devido a ele ter cumprido, ele foi justificado. Não somente isso, havia essa concepção entre os judeus, que Abraão herdaria a terra e toda a sua descendência, ou seja, todos os outros povos iriam oferecer donativos aos israelitas, porque todas as outras nações seriam sujeitas a Israel. Por quê? Porque Deus prometeu o mundo a Abraão e a sua descendência. Isso, uma concepção que os judeus tinham com relação a herdar o mundo. Amados, mas a promessa de Deus a Abraão, ela continha os seguintes itens: direito à terra de Canaã, Gênesis 12, 7, 13, 14 e outros textos bíblicos, a certeza de que em número sua descendência seria tal como o pó da terra, e o livro de Êxodo nos mostra que a promessa de sua posteridade abundante foi concretizada. A nação de Israel cresceu numericamente de forma formidável entre os egípcios. Eles atravessaram o Mar Vermelho e obtiveram a terra prometida por meio de Josué. Então, o livro de Josué nos mostra que a terra de Canaã se tomou em possessão aos descendentes de Abraão. Mas uma outra coisa que está inserida na promessa de Deus a Abraão, além de questões materiais, descendência numerosa e uma terra geográfica de fato, no tempo e espaço, é que uma outra questão é que Abraão não iria usufruir somente de terras e de uma descendência carnal numerosa. A garantia de que na descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E em Gálatas 3,16, o apóstolo nos declara que em Cristo, o descendente real, que todos os que abraçam serão abençoados. E em Gálatas 3,29, o apóstolo nos acrescenta: e se vocês são de Cristo, então são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Embora o Senhor tenha se revelado a Abraão e tenha lhe feito uma promessa de descendência numerosa e uma terra prometida, o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro descendente é Cristo. E nele, todas as nações, todos os povos, todos aqueles que exercem fé, nele serão grandemente abençoados. É por isso que Paulo ele vai dizer que nós somos o Israel de Deus. Nós somos o descendente de Abraão, que somos privilegiados com as mesmas bênçãos que Abraão usufruiu em Cristo Jesus. Então, essa relação que nós temos com o Senhor, mediante a pessoa de Cristo, se dá pela fé que nós exercemos nele. E, de fato, nós iremos herdar uma terra, como nos diz o autor aos Hebreus, que a terra de Canaã era simplesmente um vislumbre de uma terra prometida, revestida de glória ininterrupta. Então, o Israel étnico obteve uma terra geográfica, uma terra física, mas o povo espiritual do Senhor há de entrar num descanso maior, que é novos céus e terra. Isso se concretiza no descendente de Abraão, Jesus Cristo, que é dado a nós de forma graciosa. Olha como os judeus, meus irmãos, entendiam errado a relação circuncisão, justificação, promessas, porque eles olhavam para Abraão e se vangloriavam de que, olha, um dia todas as outras nações serão sujeitas a nós, porque Deus prometeu a Abraão
e a sua descendência. É por isso que houve tantos conflitos quando os judeus estavam sob o jugo de Roma, porque eles não aceitavam. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que a promessa de Deus a Abraão continha esses itens. E no versículo 15 ele diz, olha, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Então a lei ela expõe as nossas transgressões, para que nós tenhamos a necessidade de Cristo. A lei, ela não nos justifica, ela não nos salva, porque ela tem um papel, e o seu papel é expor os nossos pecados e mostrar o quanto nós somos incapazes de obedecer o Senhor conforme Ele exige. Mas Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, e a sua obediência é imputada a nós. Então nós podemos sim ter a certeza de que nele nós cumprimos toda a lei, e as promessas que foram feitas a Abraão, nós podemos usufruir porque ele é nosso Pai segundo a fé. Lembrando que em Cristo Jesus se cumpre cabalmente todas as promessas que Deus conferiu a Abraão, e compartilha com nós por causa da fé que exercemos nele. Não há lugar para méritos humanos. Não há lugar para uma observação da lei que possa garantir salvação. Porque a lei, ela condena, não salva. É por isso, meus irmãos, que nós devemos entender que, dado essa relação, circuncisão, Abraão, povo, promessa, justificação, selo, essas questões, meus irmãos, devem evidenciar onde o nosso coração está. Porque nós estamos inseridos em um contexto de religiosidade. E possa ser que nós venhamos correr o risco de olharmos para símbolos, olharmos para cerimônias, olharmos de tal forma para formas, figuras, e nos esquecermos da realidade apontada. Porque os judeus, supostamente convertidos ao cristianismo, foram ter com alguns cristãos e diziam: se vocês não observarem a circuncisão, Atos 15:1, segundo a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. E aquela argumentação trouxe um conflito tão grande que foi necessário a igreja se reunir com os apóstolos e decidirem com relação a esses ensinos, pois eles entenderam que a circuncisão apontava para uma realidade, e essa realidade se cumpriu em Cristo. Meus irmãos, então, olhe para o seu coração e veja onde o seu coração está apegado, firmado. Nesse fundamento que permite o selo da salvação salvífica em nós, ou em nós mesmos, figuras, imagens, aparências, naquilo que nós podemos observar, aonde o nosso coração está firmado. Que o meu coração e o seu coração estejam firmados tão somente no sacrifício expiatório de Cristo. Pois se o selo que aponta para uma realidade e a sua base, que é sólida, nos garante salvação plena e gratuita. Que é o que o apóstolo Paulo vai falar dos versos 16 ao 17. No verso 16 ele diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Então a promessa de salvação é plena e gratuita, porque o que nós devemos saber sobre o selo da salvação é que essa promessa ela é plena e gratuita, porque provém da fé, segundo Deus revelado, que revelou a sua graça benevolente, misericordiosa a nós. Então, vejam, meus irmãos, que aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que estão em estado de incircuncisão, todos carecem da pessoa de Cristo, porque somente em Cristo há salvação, justificação, vida eterna. Somente em Cristo há uma fé que nos garante uma promessa que é plena, pois essa promessa não provém da lei, e sim de um Deus misericordioso, gracioso, que se revelou em seu Filho Jesus Cristo, para nos garantir salvação e vida eterna. E Paulo continua dizendo o seguinte,
Verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, Gênesis 17, 5, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha como Paulo, meus irmãos, diz que faz parte do selo da fé salvadora essa promessa de salvação que é plena e gratuita. E ele novamente diz como está escrito, para que entendamos que o apóstolo Paulo não está trazendo novidades, mas ele está falando a respeito do Deus gracioso que se revelou no Antigo Testamento a Abraão, salvando dos seus pecados, mudando o seu estado de condenação e conduzindo a uma vida piedosa que somente o Senhor pode dar. Então, meus irmãos, nós sabemos que o batismo é uma continuidade da circuncisão, mas o batismo por si só não salva. Mas o batismo, sendo observado, atesta aquilo que o cristão já tem no interior do seu coração, uma graça que o regenerou. Então, aquilo que ele faz externamente, ele faz para que sirva de testemunho, que ele tem uma relação, que ele tem um selo que aponta para uma sé salvadora. Então, diante das pessoas, da comunidade cristã, diante do mundo, ele está dizendo que, olha, ele tem uma relação com Deus, e essa relação é evidenciada externamente, por meio de uma cerimônia. Mas a cerimônia por si só não pode fazer nada, porque a cerimônia, o rito, aponta para uma realidade, o batismo aponta para uma mortificação, para uma nova vida em Cristo. E se isso estiver desassociado da pessoa de Cristo, o batismo por si só, com água, com pessoas ministrando, com comunidades vivenciando ali, contemplando, se não tiver Cristo como centro no coração daquele que está se submetendo a essa cerimônia, aquilo não significa coisa alguma, porque é um símbolo constituído por Cristo que aponta para uma realidade. Então, meus irmãos, Paulo ele está dizendo que Abraão, ele foi constituído pelo próprio Deus como pai de judeus e gentios. E em Cristo Jesus, todas as promessas que foram feitas a Abraão, conferidas e dadas a nós. E os judeus, meus irmãos, tinham que se encurvar diante disso, porque Paulo está trazendo aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, em meio a tantas dificuldades, que eu e você venhamos saber que na pessoa de Cristo, nós que observamos cerimônias, símbolos, nós que entendemos o valor do símbolo, o seu devido lugar, nós que presenciamos todos os meios de graça que o Senhor deu para a sua igreja, para fortalecer, nós que observamos isso, observamos porque nós temos uma relação com Deus. E independente das dificuldades que nós venhamos enfrentar, o Senhor é o nosso Redentor. E Ele nos preserva, pois Ele que nos salvou, há de completar a sua obra até o dia de Cristo. E que nós venhamos, meus irmãos, trazer essa verdade, essa promessa, como consolação em meio às adversidades. Porque independente daquilo que nós estejamos enfrentando, o Senhor, Ele é Senhor e também Redentor. E aquilo que nós observamos nas Escrituras Sagradas deve conduzir o seu coração e o meu, o nosso olhar, para a pessoa de Cristo, porque nele nós temos salvação e vida eterna. Então saiba que em Cristo Jesus há salvação, e essa salvação ela é plena e gratuita. Meus irmãos, nós somos apegados a símbolos, ao que podemos ver e conservar, por isso é tão fácil se agarrar a formas e nos esquecermos da realidade que deve ser usufruída. Quando isso ocorre, perdemos de vista o que realmente é significativo, além das bênçãos concedidas por meio dos símbolos. Símbolos que são evidências externas de uma graça interna e que isso não fuja da nossa mente. Quando o selo da fé é compreendido e colocado no seu devido lugar, usufruímos das bênçãos de Cristo sem medida, pois não há alegria maior do que vermos os filhos da aliança recebendo o selo do pacto de graça, não há satisfação maior do que vermos irmãos e irmãs professando sua fé no Cristo ressurreto mediante o batismo, filhos professantes que foram regenerados
regenerados pelas águas internas, que é a palavra, e também o batismo como selos externos de uma graça interna. Tudo isso é extremamente significativo, mas se for mal compreendido, perde a sua efetivação, perde o seu propósito. Além disso, meus irmãos, há outras distorções das Escrituras que é causada pelo legalismo. Porque a igreja estava crescendo na fé, salva em Cristo Jesus, e recebendo o Espírito da promessa por meio do Evangelho. Mas os judeus não viam isso como suficiente. Eles desceram para o meio da igreja e disseram: vocês têm que ser circuncidados. Então o legalismo ele tem esse poder de cegar as pessoas e fazer com que as pessoas se apeguem a formas, o que é externo e a aparência. Quantas pessoas não têm uma imagem diante de si e outra imagem no lar? Quantas pessoas estão apegadas àquela aparência que se dá pelo vestir e ir no domingo à noite cultuar ao Senhor? Mas o Senhor, Ele sonda os corações. Nós não podemos estar apegados a aparências, a atitudes externas, a obras mortas, desassociadas de uma fé verdadeira. Pois se nós nos apegarmos a isso, nós iremos estar caminhando para um abismo de morte. Então o legalismo sufoca a verdadeira religião, empobrece qualquer obra de amor. Quantas pessoas, meus irmãos, não dizem: olha, você é cristão? Que bom, mas você tem que fazer isso, você tem que observar isso. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, que ninguém nos julgue por rituais, dias, meses, observação de cerimônias, porque em Cristo Jesus nós temos a salvação plena e gratuita. E Cristo é suficiente para nós. Entretanto, o legalismo, a religião morta, empobrece até mesmo a expansão do Evangelho do Senhor. Então devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados com falsas obras meritórias que mais nos distanciam de Cristo do que aproximam. Quantas pessoas não cometem determinados pecados e querem sanar os seus problemas pecaminosos orando muito, jejuando muito, lendo muito a Bíblia, se esquecendo que é Cristo quem santifica e habilita para um praticar piedoso. Então, meus irmãos, que sejamos fervorosos na prática da palavra revelada, pois em Cristo Jesus caminhamos para um estado de glória ininterrupto, pois temos uma salvação plena e segura, prometida pelo próprio Deus Pai, realizada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito. Então, a Trindade está operando efetivamente na nossa salvação. Por isso nós podemos dizer, como Paulo disse, que estamos mais próximos da salvação do que antes. Não de sermos salvos, porque nós somos salvos, mas de uma salvação completa, que será manifestada quando os nossos corpos forem transformados e nós habitarmos um estado de glória para toda a eternidade com o nosso Senhor, sem a presença do pecado, sem mais as mazelas do pecado como enfermidades, conflitos, guerras, fome, porque o reino do Senhor é gozo, paz e justiça no Espírito Santo. E nós estamos caminhando para essa promessa. Então, que nós venhamos, meus irmãos, compreender que o selo da fé salvadora foi dado a nós. A circuncisão tem o seu valor, teve o seu valor, o batismo tem o seu valor, mas Cristo, como Senhor e Salvador, faz com que essas questões tenham o seu devido lugar, pois Ele deve estar entronizado no meu coração e no seu. Quando isso ocorre, nós observamos princípios reguladores de culto com piedade, temor, santidade. Quando Cristo está entronizado na mente, no coração da igreja, os louvores são bíblicos. Cristo é entronizado na igreja, não que nós tenhamos a dignidade de entronizá-lo, porque Ele é rei, mas o que eu estou querendo dizer é que Ele é Senhor e merece ser cultuado devidamente, porque o culto é cristocêntrico, não deve ser humano jamais. Então, meus irmãos, que nós venhamos compreender que o selo da fé salvadora se dá pela promessa do Evangelho que foi dado a nós, segundo a expiação de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.